Hipotireoidismo. Eu sei que a gente está um pouquinho fora do que o canal algumas vezes aqui fala, mas eu achei muito importante essa dúvida que um dos meus seguidores aqui do YouTube pediu. Doutor, fala um pouco sobre o hipotireoidismo e o que ele pode causar de dor. Porque como o nosso canal aqui fala sobre dor, exercício, lesão e sofrimento físico, como que você pode estar nesse momento sentindo dores no corpo relacionadas ao hipotireoidismo? Isso é bem legal de falar, é um conteúdo bem completo e você vai se surpreender, eu tenho certeza, até o final do vídeo sobre tudo que ela tem em relação, tá bom? Então se você tem hipotireoidismo, conhece alguém que tem, já ouviu um monte de vídeos sobre várias coisas, mas eu tenho certeza que eu vou te contar hoje aqui é totalmente novidade para você, ligado às dores, o sofrimento e o tipo de problema que você pode sentir por causa do hipotireoidismo. Vamos comigo! O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, também sou ortomolecular e para você que chegou novo aqui no canal, talvez não me conhece, toda semana eu coloco um conteúdo às terças-feiras geralmente, um conteúdo novo sobre dor, exercício e lesão, para ajudar você a entender melhor a real causa do seu problema, para você parar de ficar sofrendo com dor nas costas, dor do ombro, dor de cabeça, dor no joelho, dores em algum lugar, sempre falando de onde começa esse problema, qual é a real causa do problema, né? E baseado numa metodologia que rastreia, que diagnostica, que deixa lisinho todo o seu corpo em 4 passos, em 4 pilares essenciais. Vai ter sempre um cardzinho aqui em cima, levando para esse vídeo que você entende um pouco mais sobre os 4 pilares. Também é muito importante falar para vocês, pessoal, eu já faço isso há vários anos, e a gente disponibiliza um serviço de consulta online. Sempre todo mundo manda mensagem e acaba perguntando coisas que a gente só consegue diagnosticar em consulta. Existe também um vídeo no meu canal sobre a consulta online, tá bom? Já aproveitando também o início do vídeo, não esquece, curte o vídeo, porque se você curtiu, eu entendo que esse vídeo te ajudou, que ele é legal, que ele faz sentido para você. E aí eu posso derivar outros conteúdos desse sentido que talvez numa somatória resolva o seu problema. Às vezes a gente não resolve o problema num vídeo só, mas com 1, com 2, com 3, com 4, você melhora muito a sua saúde e de graça, tá? De graça. Mas eu preciso saber que você gostou. Então curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você acha que vão gostar ou que são importantes para você. E se você gosta desse tipo de conteúdo, coloca o botãozinho de se inscrever aqui no canal. Beleza? Informes gerais feitos, sempre faço essa pausa aqui para vocês. Conteúdo de verdade, pessoal. Primeira coisa é entender que existe uma tireoide normal e existe um número para vocês terem essa tireoide normal. Eu vou falar depois para vocês. E existe uma tireoide que está ou com a sua atividade aumentada ou com a sua atividade diminuída. Não há muita novidade, né? A maioria das pessoas tem ela diminuída, que é o hipotireoidismo, que é o vídeo, né, de hoje. Murilo, mas não existe hiper? Não, existe na literatura, mas geralmente ela cruza, pessoal, com outras doenças, com outras patologias, com outros distúrbios que tem como uma resposta de, vamos dizer assim, de cura, de correção, de ajuste do corpo, cruza um aumento da tireoide. É quase como se o seu corpo tivesse um outro problema e a tireoide está sendo chamada para brigar junto, e aí ela aumenta a atividade dela. Mais ou menos isso, ok? Então, o hiper é muito raro, eu mesmo nunca atendi, né? E muitas pessoas têm um pequeno pico de hiper antes de ter hipotireoidismo. Também é uma coisa normal, ok? Mas sem muitas definições, o que você precisa entender é que a sua tireoide precisa estar normal e principalmente trabalhando normal. Porque uma coisa é você ter uma tireoide normal, então você foi lá, fez um ultrassom, por exemplo, a estrutura está normal, então a anatomia dela não tem bócio, não tem nada, não tem cisto, não tem nada errado, a estrutura está normal. Outra coisa é a função dela estar normal, ela está produzindo um T3 bom, T4 bom, ela está fazendo um comando com a hipófise e o sistema nervoso central e autonômico correto, então o TSH, o TRH estão normais, né? Principalmente o TSH, que é o que se mede, né? Vocês estão entendendo? Então essa função, ela precisa estar boa. Mas como qualquer órgão do corpo, primeiro ele precisa estar saudável para ele, para depois ele fazer os hormônios para você. É claro que a tireoide tem várias funções, assim como todos os órgãos do corpo têm várias funções. Mas antes de ele desempenhar o papel dele, ele precisa estar bom para ele. Eu sei que isso é um pensamento estranho, mas você acha mesmo que um estômago que está todo disfuncional, todo alterado na sua estrutura, ele vai produzir o trabalho dele que é quebrar o alimento? Não vai. Assim como a sua tireoide, se você não der os componentes que ela precisa, ela também não vai estar respondendo bem nas funções que ela faz, como por exemplo, metabolismo, equilíbrio de temperatura. Tá me entendendo? Equilíbrio de pressão, volemia, também tá ligado a ela, né? Enfim, é fato. O que vocês precisam saber também da tireoide é que ela tem 2 hormônios, né?
Um que é um pré-hormônio, que a gente pode dizer assim, que ele vai ser convertido. Então, esse é o T4. O T significa tirosina, que é um aminoácido encontrado em proteínas em geral, principalmente proteína animal, né? Carne e ovo, tirosina. E um outro 3 ali no caso, que daí tem o T1, T2, T3, T4, né? Esses números seguintes é quantas moléculas de iodo tem, né? O iodo é um nutriente super importante, muito encontrado no sal, mas quase todos os alimentos têm o iodo, né? E esse 3 significa 3 moléculas de iodo, 4 moléculas de iodo, ok? Nada muito mágico aí a momento, né? E são essas duas substâncias que fazem essa comunicação entre os centros superiores, o hipotálamo, a hipófise, né? Então existe uma estrutura chamada hipotálamo que envia um hormônio para a hipófise, né? Que vai liberar depois o TSH, que depois vai mandar essa tireoide funcionar. E é um sistema muito bem organizado, que se retroalimenta, que se reequilibra, que tem todo um biofeedback. Não é uma aula de bioquímica, né? Óbvio, nem é o objetivo do meu canal falar sobre isso. Mas acho que esse é o entendimento básico que vocês precisam ter, né? É muito importante entender que o hormônio que é útil na tireoide é o T3, não é o T4. Então, os seus órgãos precisam ter estímulo de T3. E como é que vem essa conversão de T4 em T3? Parte na tireoide, parte em outros órgãos como o fígado, ok? A maior parte não é feita a tireoide, a conversão. Então, você precisa garantir que esse fígado desse cliente esteja bom. Mas, sem muitas delongas, se você tiver um T4 entre 0,9 mais ou menos, lá no exame de sangue, 0,9 e 1,2 é um bom T4. Eu pessoalmente prefiro que esteja sempre acima de 1,1, 1,2. É o mais ideal, ok? E uma relação de 3 para 1 com o T3. Então, você deu 1,1 do T4, 3,3 no T3. Mais ou menos assim, né? E o TSH, anotem isso, pessoal, porque às vezes vocês não sabem se a sua tireoide está boa ou não. Você já bate na lata ali. Ah, mano, o meu T3 deu, sei lá, 1,85. É muito baixo, né? Um exemplo aqui, esdrúxulo, né? Tá entendendo? É muito importante você ver essas relações, existem cálculos para se fazer. O TSH, o ideal que o TSH ele esteja entre 1 e 2, segundo a literatura. Vai ser bem saudável 1,5 a 2, tá? Não muito mais que 2, nem muito menos que um númerozinho. 1. Não tem como falar outro jeito, né? Ok? São fatores importantes aqui para vocês, tá? Existiria várias causas para o hipotireoidismo, não é o objetivo do vídeo. O objetivo é falar que dores que isso vai causar, ok? Então vamos direto para as correlações clínicas, né? Agora você já viu se o seu exame bate com esses númerozinhos, se ele não bate você já pode ficar preocupado, né? Tem vários outros sinais e sintomas para hipotireoidismo, aí a gente pode devanear aqui horas a fio, mas não é o objetivo do vídeo, tá? A tireoide, pessoal, ela vai fazer várias correlações, tanto físicas, mecânicas, como conexões neurais, faciais, entre outras várias conexões. Eu vou com o básico. Todo mundo sabe que a tireoide fica aqui, certo? Acho que a maioria sabe. Fica aqui, certo? Bem próximo dessa região da garganta e tudo mais. Aqui nessa região, pessoal, onde ela se aloja, também é uma área de passagem de toda uma série de estruturas que tem aqui. Tem vasos, tem nervos, né? Músculos, ligamentos, tecidos faciais. Essa região, que a gente chama de desfiladeiro torácico, ou também entrada torácica, ou diafragma torácico, e aí tem vários nomes, mas essa divisão aqui assim, essa região, ela é muito importante dentro de uma visão física, dentro da visão da osteopatia, por exemplo, que é o que a gente usa, né? Nessa região, se você tiver um problema, como um problema de tireoide, você vai repercutir sobre várias estruturas. Você vai repercutir sobre, por exemplo, pela tireoide, na sua coluna cervical, né? Porque a inervação da tireoide autonômica é cervical, né? Você vai afetar toda a relação do diafragma dessa região, que afeta, por exemplo, na irrigação do braço. Então você pode ter sensação de pesar, de cansaço no braço, né? Como você tem a sensibilização, a irritação por conta da tireoide, a irritação da região cervical, você pode ter perda de força, dormência, perda de tônus muscular, né? Principalmente na estrutura do manguito. Tanto se fala aqui nesse canal sobre manguito. Eu sei que é estranho para vocês, mas se é do pescoço que saem os nervos para o braço, se você tem uma estrutura no pescoço que está comprometida, como a inervação dela vai fazer sinapses, vai fazer conexões, várias conexões a nível medular no mesmo segmento, ela vai sim influenciar no controle autonômico somático desse membro, do controle automático e somático do membro superior, ok? Então você vai ter desde distúrbios às vezes de pressão, sensação de mão gelada, que é uma característica comum, né, do hipotireoidismo,
né? Você sabe que tem, mas não sabe por quê, né? Mas enfim, essa é uma correlação, que é uma correlação ligada à parte autonômica. Então o sistema nervoso autônomo não está conseguindo controlar a sua temperatura, principalmente em membros superiores. Muito pouco nos membros inferiores, mas membros superiores. É a pessoa que tem a mão muito gelada e o antebraço está na temperatura normal. Ou vai ter também, como eu falei, alterações de tônus. A pessoa tem mais limitação para mexer o braço, fraqueza, pesar nos ombros, tensão sobre a região cervical. Isso também são sinais de uma falha biomecânica. Teriam vários outros, mas aqui você já saca. Pô, peraí. Tireoide, cervical, da cervical tem inervação para o braço, tem inervação para a região superior do crânio, tem inervação para órgãos da região torácica, que eu não vou entrar aqui para não confundir vocês. Tem relações mecânicas, neurológicas, faciais, músculo-esqueléticas, vamos botar assim, né? Só aí você já teria vários motivos. Então, a pessoa que tem hipotireoidismo, obrigatoriamente ela vai ter, se isso for expressivo, não um hipotireoidismo muito leve, obrigatoriamente ela vai ter alterações nessa região da cintura escapular, dos membros e da cervical, ok? Você pode estar nesse momento com dor cervical por um hipotireoidismo, ok? Vamos seguindo, correlações que eu também marquei da parte metabólica, né? A gente sabe que quem tem hipotireoidismo, o metabolismo fica mais lento, então emagrecer se torna um problema, né? Você não consegue manter o ritmo das suas funções. Mas é óbvio que quando você tem uma tireoide disfuncional, você já não tem um estilo de vida muito saudável, né? Porque essa tireoide ela depende de vários nutrientes, né? Que depois eu vou falar para vocês dicas de nutrientes essenciais, né? Para poder corrigir. Todo vídeo eu tento trazer uma dica prática para mudar a vida de vocês, ok? Então, problemas ligados à alimentação vão deixar essa tireoide disfuncional, que em segunda mão ela vai deixar você gordo. E, né, o gordo, né? Geralmente as mulheres, né, sofrem muito com isso também, né? E fato, ok? Como se não bastasse, tem vários estudos, pessoal, correlacionando que sinais de hipotireoidismo subclínico, que é aquele nível bem discretinho, que você acha que você não tem nada, que o seu T4 está ali em 0,80, tu entendeu? 0,8 no caso, né? O teu T3 já está um 2, 1,8, 2, já está baixo, o TSH já está em 4, 4,5, né? Você acha que não é nada. Isso são sinais de hipotireoidismo, né? O TSH sobe e o T3 e T4 baixa. Acho que não expliquei isso, mas enfim, né? O fato é que existem estudos mostrando que essa correlação entre hipotireoidismo tem um risco de mortalidade cardíaca quase igual à hipertensão arterial. O que isso quer dizer? Que pessoas com hipertensão arterial sistêmica ou pessoas que têm hipotireoidismo, mas não têm hipertensão arterial sistêmica, têm praticamente o mesmo risco na chance de morrer do coração, que é a coisa que mais mata no mundo. Então, se você parar e pensar o risco que tem o hipotireoidismo, muito grande, a nível metabólico, a nível sistêmico. Então, eu dei uma correlação física e uma correlação sistêmica, ok? Metabólica, no sangue, vamos falar assim para vocês, tá? Murilo, então, o que eu faço se eu tenho hipotireoidismo? Como que eu trato? Existem duas linhas de tratamento. Uma linha clínica, que é aquela linha, eu não vou dizer que clínica, eu vou dizer medicina tradicional, que ela vai medir o teu TSH e vai medir o teu T4. Vai ver que o teu T4 está baixo, vai te colocar uma levotiroxina da vida, né? Um Puran, que é o nome comercial, ou algo parecido, vai repor esse hormônio vai subir no sangue, quando ele sobe, automaticamente o TSH baixa e pronto, ficou por aí. Supostamente você está tratado, a menos que você tire o remédio, aí o problema todo volta. Vocês sabem que isso não é tratamento, isso não resolve. Você precisa entender o que causou isso, né? Várias cocitas causam hipotireoidismo. A gente poderia fazer um vídeo só sobre isso, tá? Mas obviamente está muito ligado aos 4 pilares. Pode ser de origem emocional, doutor? Claro que pode. Indivíduo em estado de estresse, em estado de estresse crônico, ele direciona muitos dos nutrientes que poderiam ser úteis para a tireoide para glândulas como adrenal, para o coração, para o pulmão, para manter os músculos em estado de luta, né? Ele não tem um sono reparador, então também os nutrientes não vão ser usados ali. Enfim, pessoas em estado emocional alterado podem ter hipotireoidismo, porque o organismo está direcionando o fluxo para o nível de estresse. Pessoas no pilar químico, pessoas que têm níveis de toxinas, metais pesados, como por exemplo o próprio cloro que tem na sua água, o cloro ele bloqueia a entrada dos nutrientes na tireoide. Então você até tem nutriente, mas ele bloqueia. Pessoas que têm problemas ambientais, pessoas que têm problemas, por exemplo, aonde ele deita, a cama onde ele deita, se tem alguma perturbação elétrica, como celular, televisão, um simples veio d'água, altera as glândulas do corpo, principalmente a hipófise. E se a hipófise controla a tireoide, você tem uma tireoide disfuncional. E pessoas com problemas físicos mesmo, pessoas com problemas de origem física, neurológica. Imagina você, se quem controla a tireoide é o sistema nervoso autônomo,
se eu tenho um campo de interferência lá num dente que está chamando a atenção do sistema nervoso autônomo, ele não vai conseguir controlar a sua tireoide como deveria. É claro que ele não vai deixar de fazer o trabalho, mas não é a função como deveria. Você está entendendo? Então você precisa rastrear nos 4 pilares qual é o seu problema, a sua causa primária, aquilo que mais afeta seu corpo, para que não deixe a sua tireoide disfuncional, ok? Dicas práticas, pessoal. E assim, essas dicas são para ajudar vocês. Se você tem dificuldade com hipotireoidismo, não sabe tratar, agenda uma consulta online. Muita coisa pode ser resolvida ali. Tem vídeo no canal sobre isso, ok? Beleza? Dicas práticas. Pensando no pilar, na parte emocional não vou dar dica porque aqui é complexo, né? Mas na parte química, pensando na parte química, como eu falei, tireoide adora tirosina, então come bastante proteína animal e absorve, obviamente. Ela gosta de iodo, então o fato de você fazer 1 litro de água, com uma colherinha daquelas de cafezinho ou de chá rasa de sal integral, você já está nutrindo essa tireoide com iodo. E como alimentos que têm sal, frutos do mar, por exemplo, tem sal, né? Ou a própria carne mesmo, salgada, está tudo certo. Você está absorvendo esse sal e nutrindo a sua tireoide com iodo, ok? Ela também precisa de zinco, de selênio, de magnésio, principalmente para o processo de conversão de T4 em T3. Zinco você também tem na carne, mas você também tem nas sementes, como por exemplo de girassol, de abóbora, né? Ou de girassol é o principal, mas abóbora e outras sementes em geral você também tem o zinco. O selênio você consegue muito nas castanhas, do caju, do pará, então você consegue tudo na sua alimentação, ok? Você consegue tudo na natureza. O magnésio é um pouquinho mais complicado, então muitas vezes é bom suplementar. Ok? Então, uma aguinha com sal, comer castanhas, sementes, nozes e tudo mais. E para as pessoas que supostamente, isso tem que ser avaliado, tem problemas no ambiente, como no quarto ou no ambiente de trabalho, trabalha com muito eletrônico, pessoas que trabalham com computação, com engenharia, enfim, que tem uma exposição muito grande a eletrônicos, eu recomendo sempre ter com vocês um orgonite. Vocês conseguem na internet, orgonite. Pesquisa na internet, tem muitas lojas que fazem isso. O orgonite ele barra a entrada de poluição eletromagnética em você e isso pode melhorar muito a sua tireoide. Hoje tem muito estudo mostrando como que a própria 5G e outras fontes de emanação de energia, de onda eletromagnética ou de rádio afetam glândulas do corpo, como eu falei, a hipófise, automaticamente a tireoide. Ok? Tentei fazer para vocês um vídeo um pouco mais compacto para explicar a importância de se ter atenção à tireoide nas dores e sintomatologias do membro superior, porque eu sei que aqui dentro do meu canal muitas pessoas são homens, na grande maioria, tem dor no ombro e não sabe que talvez seja do hipotireoidismo, ok? Além de outras dificuldades que vocês podem ter. Se vocês ficaram com dúvidas, não esquece de escrever aqui embaixo, uma vez por mês geralmente, ou cada 15 dias eu respondo. E, por favor, mandem as dúvidas. Se for mandar crítica, calúnia, eu prefiro que nem mande, porque isso eu acabo excluindo. Eu não gosto de hater, não vou atrás de hater. Se você não gostou do conteúdo, clica para baixo, dá um negativo, já tá bom para mim, já vou entender que você não gostou, eu faço outro conteúdo. Se você gostou, você faz assim. Se você está com dúvida, escreve aqui embaixo e não atrapalhe as outras pessoas que querem tirar dúvida, tá bom? No mais, tudo de bom para vocês, fiquem com Deus.